Bom dia, minhas amigas, meus amigos do canal Iraci Suas Artes. Hoje, o momento que eu quero trazer é um momento de reflexão sobre a palavra que está no livro de Lucas, a parábola do filho pródigo, capítulo 15. Deus me incomodou muito essa noite, eu passei horas e horas pensando nessa palavra, então senti de estar lendo essa palavra hoje. Vou ler ela inteira porque ela é grande, mas eu vou ler bem rápido. E diz assim, ó. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti e contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, e chegou perto da casa, ouviu a música e danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou, e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondeu ele, disse ao pai, e respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, nem nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: Filho, tu tens tudo, sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Gente, esta é a palavra que eu li inteira do filho pródigo. Aqui fala do filho que ficou em casa, né? Que ficou descontente, mas eu não vou falar nada dele, tá? Nada dele. Só vou falar do filho que saiu. Muitas vezes, gente, aqui é uma parábola, porque Jesus falou assim, que ele falava muito por parábola, porque os discípulos perguntaram para ele: por que o senhor nos fala sempre em parábolas? Ele falou: eu falo em parábolas porque é uma forma das pessoas ouvirem e poderem até entender, porque se eu falar diretamente tudo que eu tenho que falar, muitas vezes eles não vão nem gostar de ouvir, né? Não vão nem querer ouvir. Então, Jesus falava por parábolas. Então, aqui foi uma forma que Jesus encontrou de falar do reino do Pai. Então, os 2 filhos viviam debaixo do mesmo teto, né? E um tinha tudo ali do pai, os 2 tinham tudo ali do pai, né? Vivia debaixo do teto do pai. Tinha tudo, tudo, tudo. Mas tinha um que ele desejava conhecer o mundo, porque ali debaixo do teto do pai era restrito, ele vivia a sua vida espiritualmente, confortavelmente e materialmente também, mas ali, né? Debaixo do olho do Pai.
Mas aí ele não se contentou com isso. Ele pegou e quis ir para o mundo. Para o mundo, conhecer as coisas do mundo, as novidades do mundo. E ele era rico, porque levou a metade da fazenda. Quem sabe se lá ele construiu uma família, ele teve muita coisa boa, ele desfrutou de todas as regalias que o mundo oferece. Mas o fato dele ter voltado, meus irmãos, não foi o fato dele ter passado fome, como aqui fala, que houve uma grande seca e ele teve fome. Essa seca, se nós formos analisar, que Jesus disse, foi uma seca espiritual. Na casa do pai, ele era farto, ele tinha o pai. Ele não tinha sede da palavra, ele tinha a palavra com ele. Mas lá fora, ele deixou a palavra. Quando ele saiu da casa do pai, ele deixou. Ele deixou. E aí ele foi lá, ele viveu abundantemente tudo que ele quis. Desfrutou de todas as regalias. Mulheres, pagodes, festas, bebidas, tudo que ele pôde fazer. Quem sabe construiu família, teve filhos, teve família, né? Casou filhos, né? Aí um dia ele percebeu que ele estava precisando do alimento espiritual. Aí, aqui fala que ele foi num lugar e deram um trabalho para ele, onde ele alimentava os porcos e desejava comer bolotas dos porcos, a comida, a ração dos porcos. Mas por que isso que Jesus fala? Porque ele estava lá no fundo do poço espiritualmente. Ele estava com seu coração tragado pela malignidade, pelo poder das trevas. Então ele já estava comendo só a podridão que o mundo pode oferecer. Só isso que ele estava comendo. Quando ele se deu conta de que ele estava com essa fome espiritual, aí ele sentiu necessidade de voltar para o Pai. Aí ele voltou para a casa do pai. E lembre-se que aqui fala que ele voltou sozinho. Ele saiu sozinho e voltou sozinho, né? Eu falei da família, uma maneira de escrever, a maneira que eu entendo também, dessa forma. Mas ele voltou sozinho. Por quê? A palavra de Deus diz que a salvação é individual. Você não tem que arrastar a sua parentela para Deus obrigatoriamente. Tanto que o pai deixou ele sair. Por quê? Porque ele queria sair, e o pai pegou e falou, então, você quer sair, vou fazer o quê, né? E quando ele quis voltar, ele não trouxe ninguém com ele, porque a salvação é individual. Cada um tem que procurar a sua própria salvação. Não adianta você falar assim, eu vou construir tudo que eu preciso hoje aqui nessa terra, quando eu ficar bem velhinho, aí eu vou procurar a casa do pai. Ele fez isso aqui, nessa palavra. Ele viveu dissolutamente lá e gastou tudo que ele tinha lá, espiritualmente, o que ele entendia, ele se afundou no lamaçal do pecado e depois ele voltou, né? Mas tem gente que tem esse ponto de vista. Tem gente que fala, vai para a casa de Deus e quer que os filhos vá, quer ir, mas ele não dá bom testemunho, ele não ensina, muitas vezes ele próprio não consegue dar um bom testemunho. Aí a pessoa acaba não indo. Outros não vai porque são duros de coração mesmo e nem vendo os testemunhos e as bênçãos que recebe, acabam não querendo ir. Por desejo próprio. Por quê? Porque a salvação ela é individual. Só pega, só recebe quem quer, quem abre o coração. Por isso Jesus disse, batei e encontrar-me, buscar e vai me achar. Então, é por isso, porque a salvação é individual. Jesus não entra, o Espírito Santo não entra num coração que não dá lugar para ele. Ele só faz morada onde o Espírito Santo, onde o coração é um coração que queira receber. E aquele moço, ele queria, primeiro, ele estava junto do pai, mas ele abandonou. Quanta gente está dentro da igreja, gente?
comendo do melhor dessa terra, com tudo, materialmente e espiritualmente, e pega e fala assim, hoje eu não vou na igreja, porque eu não estou bom. Hoje eu não vou ler a palavra não. Eu orei pela manhã, não vou orar à tarde, ou eu orei de noite, não vou orar hoje de manhã, ou eu fui no culto tal dia, hoje eu não vou, e assim vai. Às vezes, amados, dependendo da circunstância da nossa vida, nós somos obrigados a agir assim, porque o Senhor também nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos uma igreja. Então, muitas vezes, nós somos obrigados a agir dessa forma, a reduzir a quantidade de dias de ir na igreja. Por quê? Porque às vezes tem um lá que não vai, e para você não ficar criando atritos, vivendo uma vida de desarmonia, você se vê obrigado, muitas vezes, a fazer o seu devocional dentro da sua casa. Mas você está junto do Pai, porque você está lendo, porque você está meditando. Mas tem gente que abandona e vai para o mundão. Vai para a orgia, como agora está o carnaval, né? O povo vai para o carnaval, e lá o povo faz o que Deus não gostaria nunca de ver, né? E aí, esse homem, a Bíblia está dizendo que ele se arrependeu. Não é porque ele tinha falta de comida, que fala que ele comia das bolotas dos porcos, mas porque ele estava lá no lamaçal do pecado. O pecado estava tão grande na vida dele que ele se sentia mundano, que ele se sentia indigno do Pai. Tanto que ele falou assim, eu estou aqui passando fome. Fome de quem? Fome de Deus, fome espiritualmente. Estou passando fome, eu vou voltar para o meu Pai. E aí ele voltou para o pai dele. Ele falou, não vou mais como filho, eu vou pedir que ele me aceite como servo, porque ele estava muito arrependido. E ele foi sozinho, porque a salvação é individual. Se você não se render a Deus, você está muito, muito falho, muito errado. Então, aí o que aconteceu? O pai estava esperando ele. O pai já sabia. Quando o pai olhava lá para o caminho, lá para a estrada, para ver se o filho estava voltando. Quem sabe o pai fazia isso todo dia. O nosso Pai Celestial faz isso todo dia com você que muitas vezes estava dentro da igreja e saiu fora da igreja e falou assim, vou sair fora da igreja, vou procurar a conhecer o mundo, vou viver as coisas do mundo, não vou querer mais ir na igreja não. Eu vou tanto na igreja, eu não ganho bem, eu vou na igreja, o meu relacionamento está mal, eu vou na igreja, eu não tenho saúde, eu vou na igreja, mais isso, eu vou na igreja, mas não acontece nada do que eu quero, eu peço, mas eu não recebo. Então tem gente que pensa dessa forma, cai fora da casa do pai. Aí, mas o pai está de olho nele, o pai está esperando ele voltar. E quando ele volta, o pai faz o que fez aqui para esse jovem. Mata o seu bezerro cevado, faz uma festa, coloca um anel no seu dedo, dá a melhor roupa e supre todas as suas necessidades. Por quê? Porque ele é o nosso Pai, ele tem prazer de nos dar tudo que é de melhor. Por quê? Porque ele é rico, ele não é pobre. Quem sai da casa do Pai para ir buscar coisas lá fora, achando que vai buscar coisas boas, não encontra coisas boas, porque é o Pai que tem coisas boas para nós. Ele tanto tem que ele dá tanto para o ímpio como para o bom, o sol, a chuva, a lua à noite, as estrelas, para nós contemplar a beleza da sua formosura. Ele nos dá o alimento, ele nos dá tudo, a saúde, a força para o trabalho, ele nos dá tudo, tudo. E muitas vezes estamos enfermos, recebemos saúde, muitas vezes estamos doentes, a doença. A gente pensa assim, eu já passei por isso, eu falo porque eu já passei por isso. Não foi uma, nem duas, nem três. A minha vida seria um livro grosso assim, ó. Eu já passei por isso, eu sei, eu estou falando do que eu já vivi. De pensar assim, Senhor, não se afastando dele, não. Pelo contrário, me apegando a ele. Mas eu falava, Senhor, será que é hoje que o Senhor vai me levar por conta dessa enfermidade? Será que eu vou morrer
por causa dessa enfermidade. Senhor, como está demorando para eu ficar boa. Senhor, quantos meses que eu estou vivendo assim. E aí, eu pensava, eu vou morrer, né? Eu morri? Olha eu aqui falando com vocês. Quantos anos já se passaram? E eu ainda tenho esperança de viver longos anos para frente? Então, meus amados, Deus nos dá bênção todo dia, mesmo quando estamos doentes. Deus revigora a nossa força espiritual, o nosso físico. Às vezes a gente pensa, ai, nós estamos muito mal, estamos. Ele pode dar cura instantaneamente e pode nos curar gradativamente. Gradativamente. Cada dia ele vai nos curando um pouquinho, cada dia ele vai curando um pouquinho, e quando menos espera, nós estamos abençoados na sua presença. Então, é disso que nós precisamos, ter esperança em Deus. Aquele homem, ele queria ter esperança nas coisas do mundo, quando nada lhe faltava. Mas nós temos que ter esperança em Deus, buscar em Deus, se aproximar de Deus. Não é tempo de brincar com as coisas de Deus, amados. Não é tempo de ter uma vida dissoluta. Não é tempo. É tempo de querer viver uma vida espiritual na presença do Pai. Na presença do Pai. O Pai é rico. O Pai é rico. Não precisa você cavar buraco para achar ouro, porque ele tem o ouro. A Bíblia diz que nós vamos morar numa rua onde vai ser de ouro e de cristal. Você pode nem crer nisso, mas a palavra está dizendo isso. Você leia, leia a palavra e você vai ver em Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Leia para você ver o que nos espera. A Bíblia diz que aquilo que nós não pensamos, que nós não temos condições de pensar, é o que está preparado para nós. Amém, amados? De tão maravilhoso que é. E o povo vive aí. O povo que está no mundo é que vive comendo as bolotas mesmo dos porcos, que não conhece a palavra de Deus. Ou que conhece e despreza, faz pouco. Sabe? Faz pouco. Então, esses estão vivendo espiritualmente, se alimentando espiritualmente das coisas que Satanás lança na vida deles, que são os prazeres, os deleites da vida. Às vezes eles adquirem até muitas riquezas, mas precisa ver como é que está a vida espiritual deles. Então precisamos tomar cuidado. E se quiserem, porque é individual, quiserem desfrutar da graça que Jesus de graça nos dá, que é a sua salvação, receba. Receba, porque ele diz que o Espírito não força ninguém. Ele convence a pessoa do pecado, mas ele não invade. Quem invade é o ladrão, que entra pelas janelas, vai quebrando tudo e vai entrando. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é manso e suave. Ele entra quando ele encontra lugar. Quando dão lugar a ele. Aí então, quando damos lugar, ele entra e faz morada. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Me perdoa se está extensa a palavra, mas se você gosta, você vai ouvir. Se você tem prazer de ouvir a palavra, você vai ouvir. Se você estiver necessitando, você também vai ouvir. Faz bem você ouvir, porque quanto mais nos enchemos da palavra, mais fortalecido espiritual nós ficamos. Então, toma posse e eu declaro toda sorte de bênção na tua vida e que você tenha esse dia muito abençoado, uma semana cheia de bênção, cheia de paz no Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e que você esteja debaixo da cobertura do Pai Celestial. Amém, amados? Fiquem com Deus e se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.